Glória a Deus. Boa tarde. Mais um dia que estamos para pedir licença para entrar nos seus lares com a palavra bendita do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E saúdo a todos os ouvintes dessa rádio, da Destaque Rádio e TV, que entra nos nossos lares com a maravilhosa, bendita palavra do Senhor. Esta palavra que salva, que liberta, que cura. Esta palavra que nos traz a solução dos nossos problemas. A palavra bendita do Senhor, né? Mais um dia, aqui quem vos fala, a pastora Lúcia. Glória a Deus, pastor Taurino. E aqui estamos juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor e levar a palavra nos lares, no seu trabalho, no seu carro, aonde você estiver, ouvinte. Coloca o teu coração na palavra do Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso que trouxe para nós, né, o amor de restauração. E essa tarde estamos aqui, em nome de Jesus, e eu passo a palavra para o pastor Taurino. Glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na Rádio Destaque, Rádio e TV, amém, com a Assembleia de Deus Missionário Mistério é Deus, amém, com o projeto Resgatando Vida com Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco mais da Palavra de Deus, amém, que hoje Deus vai falar conosco esta tarde, a cada coração dos ouvintes, em nome de Jesus, que Deus possa pactar o teu coração. Irmãos, quando a palavra de Deus fala conosco, coloca perante o Senhor tudo aquilo que você necessita, e o Senhor vai falar com vocês esta tarde, em nome de Jesus. Hoje a palavra que nós vamos ler é em 1 Samuel, no capítulo número 16, versículo 1, tem por título: Davi é ungido rei de Israel. Amém? Então é um chamado do Senhor para o profeta Davi. Então a palavra fala assim: então disse o Senhor Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviarei até Jessé e Belinda, porque dentro os filhos nem tenho provindo de um rei. Amém? Glória a Deus. Porém disse Saul: como irei eu, pois ouvindo o Saul me matarás? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz que vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé o sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então o Senhor preparou Samuel para ir até a casa de Jessé, para dentro da família de Jessé ungir os reis, o rei de Israel, que é Davi. Mas, irmão, o Senhor, primeiramente, ele advertiu Samuel o que ele tinha com Saul, porque o Senhor já tinha tirado o Espírito Santo de Saul. Por que o Senhor tinha tirado o Espírito Santo de Saul? Porque ele estava fazendo aquilo que não agradava mais a Deus. E o que ele fazia que não estava agradando a Deus? Estava consultando os adivinhadores, pessoas que não era da parte do Senhor, que eram os espíritos imundos, para adivinhar o que acontecia. Saul foi um grande rei, sim, ele foi um grande rei, mas a soberba, a ganância, a vontade de prosperidade,
a luxúria entrou na vida de Saul. Então tudo ele fazia era por dinheiro. Então o Senhor ele já abomina essa situação. Por quê, irmãos? Ele de graça nos dez, e de graça nós temos de repassar para aquilo que ele nos ensina, que é a palavra santa do Senhor. Então, irmãos, se os dons que Deus nos dá, os dons de louvor, o dom de oração, o dom de palavra, tudo é dele, e nós somos auxiliar dele para usar esses dons nessa terra. Então, quando você usa esses dons de Deus por benefício próprio, muitas vezes, irmãos, ele ira contra nós. Então, o que ele aconteceu? Ele irou. E Saul, ele ficava mantendo Samuel ficava mantendo Saul, porque era ungido de Deus, era escolhido de Deus. Saul poderia se arrepender? Sim, poderia se arrepender e voltar aos caminhos certos do Senhor. Então o Senhor mandou Samuel descer até a casa de Jessé, e lá ele ia escolher um rei. E o mais importante, quando Saul falou: olha, o que eu faço? Porque Saul vai me matar, sabendo que eu vou descer a casa de Jessé, ele vai me matar. E o Senhor preparou, falou: olha, pega o novilho das suas vacas e desce e fala que vai sacrificar ao Senhor, e convida Jessé para estar contigo. Irmão, muitas vezes o Senhor ele faz de todas as formas para a palavra de Deus chegar até aquele que ele escolheu. Irmão, muitas vezes nós não atentamos pela situação que Deus cria para você trazer a boas novas ao Senhor. Muitas vezes, irmão, você pode estar sentado num hospital, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar andando pela rua, aonde Deus quer te usar, irmão, ele não importa. Importa que você tem que estar preparado para estar sendo usado por Deus. Então, irmão, Deus não fala a horário e aonde vai te usar. Ele só fala que nós temos de estar preparados na presença do Senhor. Temos de estar de acordo com o que o Senhor nos diz. Então, e assim Samuel ele fez. Ele desceu até a casa de Jessé, e ali ele falou com Jessé. E o Senhor falou: olha, eu vou te mostrar o que deve fazer. Irmão, para Deus mostrar aquilo que nós devemos fazer, nós deveremos estar com nossas visões espiritual aberta. Ele tem que estar com os olhos espiritual abertos, os nossos ouvidos abertos, a nossa vida diante do altar do Senhor. Se nós não estivermos com a vida diante do altar do Senhor, o Senhor não fala conosco. Ele abomina essas situações. Então, irmão, o homem e a mulher de Deus, ele tem que estar diante do altar de Deus. E assim, quando ele chegou à casa de Jessé, viram os filhos de Jessé, e tinha muitos ali com boa aparência, boa estatura, para o olho da carne era um grande rei. Mas o Senhor não olhava os filhos de Jessé pelos olhos da carne, mas sim pelos olhos espiritual. Então passaram todos os filhos de Jessé à frente de Samuel. Quando ele preparava para ungir um deles, achando que o coração da carne falava com ele, e o Senhor repreendia: não é esse que foi escolhido por rei. Irmão, muitas vezes as pessoas estão andando pelas ruas, nós não sabemos quem que o Senhor escolheu. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas pelas aparências. Nós não podemos julgar as pessoas. Pode ser aquele que, para ser um grande pregador da palavra de Deus, pode ser aquele mendigo que está ali deitado na rua, na sarjeta. Nessa hora, irmão, nós vamos fazer igual Samuel: chegar, pregar as boas novas para aquele mendigo, e o Senhor vai fazer as demais coisas. Não é só nós que vamos libertar e curar aquele mendigo. Aleluia. Então, irmão, muitas vezes nós olhamos pelos olhos da carne, achamos que é uma pessoa de boa aparência, estatura, mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então nós não podemos virar as costas para esta pessoa que está em situação de rua, nós não podemos virar as costas para aquela pessoa que está na situação de usuário de droga.
Nós não podemos virar as costas para essas pessoas, porque nós não sabemos quem é escolhido por Deus. Não traz ao nosso corpo da carne a marca do Senhor, mas a marca do Senhor nos trazemos dentro do coração, porque quando você coloca, você fala do amor de Deus, essa pessoa ela sente a presença de Deus, porque quando Deus sente a presença, ele dá vontade de chorar, muitas dão vontade de correr e de sair disparada, porque é a pessoa que Deus escolhe. Amém? E muitas vezes, irmãos, as pessoas julgam pelas aparências. Olha para essas pessoas, vê aquela pessoa hoje na porta de um bar. Ah, não, aquela pessoa não, que não é escolhida por Deus. Irmão, nós não sabemos. Se Deus autorizar, irmãos, pode ir até a porta de um bar e pregar a palavra de Deus. Mas se Deus não autorizar, não vá, porque lá é o reduto de Satanás. Os que estão dentro de um bar é escravo de Satanás. É o escravo de Satanás. Então, quando passaram todos os filhos de Jessé, Samuel perguntou: Jessé, há algum? Ele falou: sim, tem um, que é pastor de ovelha. Ele está no campo. Deus seja louvado. Ele está no campo trabalhando. Então Samuel falou: olha, ninguém senta na mesa quando ele não chegar. Então Jessé mandou buscar Davi. Aí chegou até a casa Davi, o homem de pouca estatura, ruivo, magro, sem aparência nenhuma para rei. Mas o Senhor virou para Samuel e falou: este vai ser o rei de Israel, este que eu vou usar. Então, quando o Senhor falou com Samuel sobre Davi, e o azeite desceu sobre a cabeça de Davi, ungindo ele a rei, o Espírito Santo de Deus logo poderou de Davi, logo ele entrou na vida de Davi, e saindo da vida completamente de Saul. E quando o Espírito Santo saiu completamente da vida de Saul, um espírito maligno apoderou de Saul, um espírito de destruição. Deus seja louvado. Então Saul, como era servo de Deus, ele passou a perseguir o povo de Deus, e ele perseguia Davi para matar, achando que Davi tinha roubado o reinado dele. Irmão, muitas vezes quando o Senhor nos fala que Ele vai mudar a nossa história, Ele vai mudar a nossa casa, aqueles que você acha que não tem, olha, irmãos, dentro da sua casa, se você olhar, os seus irmãos muitas vezes tratam nós com outro olhar. Aleluia. Para pai e mãe nós somos todos iguais, mas os irmãos têm o que? O espírito da inveja. Glória a Deus. Não dá nada por você, muitas vezes, este filho não vai valer nada. Muitas vezes eles te julgam, mas o Espírito Santo de Deus, ele não te julga pela sua aparência, mas sim o que está dentro do seu coração, e ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a tua vida, ele pode fazer a transformação. E como ele fez com Davi, de pastor de ovelha passou a ser rei de Israel, ser um homem usado por Deus, um homem. Irmão, Davi teve várias oportunidades de eliminar Saul, mas como ele era escolhido de Deus, ele era ungido por Deus, sempre Davi poupava a vida de Saul, porque se ele matasse, ele tocava na vida de um ungido de Deus. Então o que ele nos fala nessa forma? Se nós tocarmos daquele que é escolhido de Deus, o Senhor abomina nós. Irmão, então nós não sabemos quem que é o ungido de Deus. Então por isso que muitas vezes nós não devemos tocar nas pessoas, não julgar as pessoas pela aparência. Nós temos que demonstrar pela pessoa o amor, demonstrar para a pessoa a transformação do Espírito Santo de Deus, mostrar que você é um homem ou uma mulher usado por Deus. Louvado seja Deus. Não é através, irmão, por ganância, não é através por bens materiais, sim pelo dom do Espírito Santo, porque o Senhor, quando ele separou os 12 discípulos, ele falou: ide e pregar o Evangelho por toda criatura, eu te darei autoridade sobre todas as coisas.
Ele não te cobrou sobre autoridade sobre as coisas, Ele não te cobrou para você pregar o Evangelho com o nome dEle, que Ele mesmo poderia pregar e fazer o que Ele bem entender, porque Ele é Deus, mas Ele escolheu nós como servo de Deus para levar a boas novas, e nisso quando Ele nos ensina, Ele deu autoridade a nós sobre os espíritos imundos, sobre a doença, e se até mesmo você ter a fé para ressuscitar entre os mortos, aquele que o Deus lhe determina, irmão, não é qualquer uma pessoa que possa ressuscitar entre o meio dos mortos, não. Muitas vezes pessoas entendem, chegam orando pelo morto, achando que vai ressuscitar. Não faça isso, vai passar vergonha, porque aquele que Deus quer que ressuscite, irmão, Ele vai te tocar, Ele vai te colocar a unção do Espírito Santo para você orar, para aquela pessoa retornar em vida. Existe sim, irmãos, porque Deus, Ele opera milagre em todos os lugares. Verdade. Amém? Muitas vezes, às vezes você chega lá no UTI, fala assim, olha aquela pessoa ali, ó, vamos desligar o aparelho, já era, e Deus fala assim, você vai orar por ela. Primeiramente você repreende o espírito da morte. Na hora que você repreende o espírito da morte, aquela pessoa, dada como morta pela medicina, pelo homem, retorna à vida. Por quê? Porque Deus tem plano nessa vida. Quando Deus não tem plano, irmão, vai descer a sepultura. Só aqueles que Deus tem plano que conseguem a ressurreição. Amém? Irmão, as pessoas quando falam assim, olha, ore pelas doentes, o Senhor, quando Ele fala, irmão, sua mão é ungida, se você está preparado, você vai orar e essa pessoa vai ser curada, em nome de Jesus. Tem as doenças que era para Deus, tem as doenças que é para a mão do homem, por isso que Ele deixou os médicos. Mas quando você ora com Deus, falando, Senhor, usa o médico, as mãos daquele que você deixou para interceder, e o que acontece, irmão? A cirurgia sai com sucesso, porque Deus opera, irmão, para nós, que quando nós se humilhamos na presença de Deus. Então Davi tinha a oportunidade todas as vezes de eliminar Saul, mas ele não fazia isso, ele poupava todas as vezes, sabendo que Saul o perseguia. Para recompensar Davi, o Senhor prometeu o reino a ele eterno. Qual o reino eterno? Descendência por descendência. Então quando Davi saiu, veio Saul, depois veio o descendente de Saul, até completar o círculo, até os dias de hoje, irmão. Muitos aqui é descendente de Davi. O antepassado nosso é Davi, irmãos, porque Deus, Ele tem promessa na minha e na sua vida, Ele tem promessa para transformação. Então, irmão, se você vê aquela pessoa acamada, se você vê aquela pessoa que muitos não dá nada por ela, comece a valorizar da forma que Deus queira que você valorize essa pessoa. Estende a tua mão. Às vezes, irmão, aquela pessoa não quer alimentação carnal, ela quer alimentação espiritual. Qual é a alimentação espiritual? Uma palavra de ânimo, uma palavra que Deus possa resgatar aquela vida. O que nós fazemos? Nós colocamos a semente, a lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? É colocar a semente. Quem é o jardineiro? Jesus. Ele que vai tratar dessa semente germinar no coração dessa pessoa. Então, irmãos, pode durar tempo para nós, aquele tempo que nós achamos que é muito, mas para Deus é pouco tempo. Para Deus é muita coisa, para nós, mas para Deus é pouco tempo. Então, irmãos, quando Deus determina na tua vida, coloca o seu objetivo na presença de Deus, começa a determinar na sua vida a mudança de Deus. Quando o Senhor entra na sua vida, é transformação, como Ele transformou a vida de Davi. E se nós adentrarmos mesmo na palavra de Deus mais um pouquinho, quando Davi teve um encontro com Saul pela primeira vez, que foi visitar os teus irmãos que estavam na guerra, e muitos vê essa passagem, a vitória de Davi sobre Golias. Irmão, Davi como um homem pouco estatura, se nós lemos esta palavra, nós vemos que Saul colocou todas as armaduras dele em Davi. Ele não conseguiu andar, porque não era o homem preparado para a guerra, ele era o homem preparado para levar as boas novas. Oh, aleluia. Fazer o que o Deus determinava. Logo em seguida ele falou, olha, tira
pafeletarada sobre de mim, tira isso tudo, eu não dou conta de andar. Pode tirar que eu e o Espírito Santo de Deus, e terei vitória. Oh, aleluia. E a palavra fala que Davi pegou 5 pedras, pôs numa capanga, para o povo entender melhor, e pegou o estilingue, e foi para jogar a pedra no Golias. Irmão, muitas vezes o seu gigante pode ser grande. Aleluia, glória. Você acha que você não vai poder transpassar o seu problema, mas quando você vai lutar com o seu problema com o Espírito Santo de Deus, irmão, a sua vitória é certa. Igual ele derrubou a muralha de Jericó, igual ele derrubou o gigante Golias, ele derruba todos os problemas. Irmão, quando nós observamos na palavra, que muitos gostam, tem até o hino do servo Bartimeu. Irmão, lá fala que tinha um poço que quando o anjo tocava nas águas, a pessoa que pegasse primeiro ia ser curado. Mas toda vez que Bartimeu tentava ir, um passava à frente. Glória a Deus. E ele ficou sabendo um certo dia que o homem da Galileia ia passar naquele lugar. Então ele viu Jesus e começou a clamar, pedindo a misericórdia do Senhor. E o Senhor chegou até ele naquele poço. E ele perguntou: por que você não foi curado? Ele falou: não tem ninguém, me coloque ali. Glória a Deus. Mas o Senhor tinha a cura, e ele sabia que Deus podia curar. Oh, glória. E como Deus curou Bartimeu, ele pode te curar, ele pode transformar, ele pode fazer milagre na sua vida, ele pode, irmão, fazer a transformação. E eu creio que esta tarde ele está transformando o seu lar, ele está transformando a tua casa, ele está renovando o teu ministério, ele está derramando a tua graça, a tua bênção na tua casa. Aquele que está enfermo, aquele que está doente, o Senhor manda eu dizer que ele está com a providência na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. O Senhor manda eu dizer que esta tarde ele pôs um ponto final no teu sofrimento, igual ele pôs um ponto final na perseguição de Davi. Ele colocou um ponto final no seu sofrimento, na tua perseguição. O Senhor vai contemplar as bênçãos na tua casa, ele vai abrir as portas do céu e derramar de bênção na tua casa, porque esta tarde, irmãos, ele entrou com a providência, ele entrou com o mistério dele. Deus de mistério, Senhor da glória, a transformação vem do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu determino também a cura de todos aqueles que estão ouvindo, aqueles que vai ouvir depois, que o Espírito Santo de Deus possa entrar no coração. Deus de mistério, irmão, quando você tem a presença de Deus, você sente o que Deus está trabalhando a favor de você. Por que temer? Por que duvidar? Glória a Jesus. Aí nós lembramos da pregação de João Batista. Quando João Batista pregava no deserto, ele chamava o povo de monte de vibra, porque não crê, porque não tem fé. E o Senhor teve a misericórdia de nos deixar: se você tiver um grão, uma fé de um grão de mostarda, removerei montanha para te abençoar. Irmão, se nós fôssemos perseguidos, igual ao antepassado, o que seria de nós? Aleluia. Muitos já estavam mortos a fio de espada, e hoje, pela misericórdia do Senhor, pela glória do Senhor, nós não temos isso. Amém. Hoje nós podemos chegar e pregar e falar do amor de Deus, aonde bem que Ele nos autoriza. Porque quando Ele fala, irmão, que Ele está preparando um lugar, vá e faça a obra do Senhor, faça a transformação, faça o milagre do Senhor na vida. Então, quando o Senhor mandar, irmão, pregue. Mas o irmão vai brigar comigo, não tem problema, deixa ele brigar, porque a responsabilidade é do Espírito Santo de Deus. Se você deu vontade de orar pela pessoa enferma, ore. Se ela não crê, irmão, você fez a tua parte. Que nós temos que fazer a nossa parte, que as demais coisas o Senhor nos acrescentará na nossa vida.
Quando Ele acrescenta, irmão, é multiplicação. Nós não pedimos orar pela bênção do Senhor. Não podemos orar pelas bênçãos do Senhor, porque as demais coisas eles nos transformam. Se Ele transforma, irmãos, é bênção na nossa vida. Só temos de abrir o nosso coração para as bênçãos do Senhor adentrar na nossa vida. Amém. Entrar no nosso lar. Louvado seja Deus. Irmão, quando Ele fala lá em Malaquias 10, quando você traz a casa do tesouro para não faltar mantimento, que é o seu dízimo, a sua oferta, Deus seja louvado. Ele abrirá as portas do céu, Ele derramará de bênção na sua vida, na sua casa, que você é calcada e sem medida, que você não possa guardar tantas bênçãos que Ele tem para ti, quando você é fiel com o Senhor. Amém, Jesus. Então, quando você está fiel com Deus, Ele tem a transformação. É milagre. Glória a Deus. É milagre que Deus faz na nossa vida. Louvado seja Deus. Então, para de falar que você não consegue. Para de falar que você não tem força, porque essa tarde Deus está te dando força, te dando ânimo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar, agradecer a Deus pela essa oportunidade, agradecer a Deus por tudo. Vamos colocar, irmãos, seus problemas na presença de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te pedimos, o Senhor, meu Deus, com a humildade, Senhor, com o coração voltado a Ti, que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte. Senhor, aqueles que ouviu agora neste momento ao vivo, aqueles que vão ouvir depois, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor, que é envolvido para acontecer essa programação nesta rádio, Senhor. Todos aqueles, Pai querido, Pai amado, que está, Papai, ouvindo, possa receber a cura, possa receber a bênção, pode receber a vitória, pode receber o milagre. Ah, Papai querido, Senhor Deus, aquele que está enfermo, recebe a Tua cura aí agora, em nome de Jesus. Eu determino, toda enfermidade sai do corpo, sai do sangue, aonde estiver alojado, todo rios que estiver parado, ah, Papai querido, eu determino que ele volte a funcionar, fazer a sua função no corpo humano, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém.